Olá, amigas e amigos! Mais um programa aqui para vocês, programa Momento do Esporte. Eu sou o Jonas Santana e vocês, são vocês, pessoas maravilhosas. Estamos começando um programa no início da semana para falar com vocês do futebol carioca. Como estão os nossos principais clubes que estão disputando duas competições. Não só o brasileiro, como o Flamengo e o Fluminense estão disputando também a Libertadores da América. Tudo isso e muito mais aqui no programa que só está começando. Estamos de volta na sua tela, não importa se você está assistindo pela TV, pelo celular, em qualquer lugar, na sua casa ou na rua ou no carro, não importa. Este é o programa Momento do Esporte, só futebol carioca. Ao meu lado, Rogério Ramos. Eu não sei se é Rogério Ramos ou Rogerinho. Tudo bem, Rogerinho? Graças a Deus, Jonas, tudo bom. Tá legal? Você tá com a cara meio acabrunhada? Tá chateado? Não, na verdade é motivo de muita alegria. Os 4 times do Rio de Janeiro estrearam com a vitória. O programa hoje vai ser muito bom. Então vamos sorrir, Rogério Ramos. Rapaz, hoje nós estamos com a plateia ali, muito linda, hein? Mas olha só, não mostra não, meu diretor Ari Delgado. Não mostra ninguém hoje não. Porque quem está, eles e elas que estão aí, não podem aparecer. Eu não sei porquê, mas eu não vou falar nada, né, Rogério? Estão devendo? Estão devendo? Não sei, inquérito, deixa pra lá. Vamos falar do futebol carioca. Botafogo, campeão, desde 1910, de herói em cada... Botafogo começou a competição, quem diria, vencendo o São Paulo, que é campeão mundial, é campeão brasileiro várias vezes. Que bacana, né, Rogério Ramos? O torcedor do Botafogo, que não tiveram tanto sucesso no Carioca, mas pelo menos brasileiro já começaram a dar uma respirada. Jonas, eu tenho a sensação de que não pode ter esse resultado como algo, poxa, o Botafogo estreou bem. Primeiro que o time do São Paulo não veio bem no último campeonato paulista. Além do mais, Jonas, os números mostram bem diferente. O jogo foi 2-1 para o Botafogo. Peraí, 2-1 pro Botafogo. Mas vamos pedir ao nosso diretor, tá funcionando agora a grua, para não mostrar lá atrás igual ele mostrou da outra vez, tá? Vai lá, Rogério. Então, e aí os números que começam a assustar. O time do São Paulo teve quase 70% da posse de bola, chutou muito mais a gol do que contra o time do Botafogo. Valeu pela vitória, Jonas. Porém, o Botafogo precisa melhorar muito. Início de campeonato jogando no Engenhão, jogando no Rio de Janeiro. Na cabeça do torcedor, jogo em casa, esse jogo não se pode perder de forma alguma. Fez o dever de casa, mas o time do Botafogo precisa melhorar muito. O São Paulo não é mais esse São Paulo que você falou, campeão mundial e tal, não vem de um momento muito bom, mas teve muito mais volume de jogo do que o time do Botafogo. O grande destaque da equipe alvinegra, na sua opinião, quem foi? Jonas, eu de novo vou voltar nesse jogador que eu acho que ele hoje desequilibra para o Botafogo, que é o Tiquinho. Ele tem tido os melhores desempenhos nos últimos jogos no time do Botafogo, inclusive fez um dos gols no jogo de ontem. Tiquinho, o grande nome do jogo, na opinião do Rogério Ramos, nosso comentarista. Você está assistindo o programa Momento do Esporte. Agora, inclusive, o torcedor gosta quando a gente fala do clube, tem que ter, eu esqueci de falar do Botafogo. Vamos então agora, neste momento, falar do Vasco da Gama. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão, tu tens o nome do herói do português. O Vasco da Gama começou o brasileiro com pinta de campeão, pelo menos campeão da primeira rodada. Eu não sei se será campeão brasileiro, acho difícil com a equipe que tem, mas o campeão da rodada do Brasileirão, eu classifico o Vasco da Gama, que venceu o campeão mineiro dentro da casa do campeão mineiro, uma façanha que mesmo nos bons tempos de Vasco da Gama, com um grande time, era mais difícil, não é, Rogerinho? Ah, com certeza. Nas bolsas de aposta, nos sites de aposta, foi massacrante a quantidade de pessoas que achavam que o Atlético Mineiro atropelaria o time do Vasco. Me surpreendeu o início do Vasco,
fazendo 2 gols em menos de 10 minutos, já estava 2-0 o time do Vasco em cima do Atlético, Jonas. Mas vê se você lembra, durante um bom tempo a gente tem falado da garra, da vontade, da disposição do time do Vasco. O Vasco não fez diferente. Contra o Atlético, o Vasco de novo se superou com disposição, com vontade, com garra, marcando o time do Atlético logo na saída, uma pressão que não dava para acreditar que o time do Rio de Janeiro, o Vasco da Gama, jogando em Minas Gerais, faria esse tipo de marcação na saída de bola. Então, no finalzinho, o time do Atlético diminuiu, pronto. Quando começa o segundo tempo, aí foi um massacre, né? O time do Vasco basicamente se defendeu o segundo tempo inteiro. Mas temos que aplaudir a atitude de coragem, de disposição, de força, de vontade do Vasco. Parabéns pela vitória, Vasco da Gama. Como você falou do grande destaque da partida entre Botafogo e São Paulo, eu agora vou sair na tua frente e vou falar, na minha opinião, quem foi o destaque da vitória vascaína contra o Atlético Mineiro. Goleiraço, meu irmão. Fez cada defesa. Quantas defesas esse goleiro fez? Defesas arrojadas e corajosas. O segundo tempo, Jonas, foi algo surreal. Repete aí. Repete algumas defesas desse goleiro. Nosso editor, aliás, eu quero mandar um recado para esse editor, Cirina Lata, hein? Paulo, o nome dele é Paulo e o apelido é Cirina Lata. Mas eu vou deixar o recado pro final que eu vou falar aqui. Mas presta bem atenção, hein, Cirina Lata. Teve um outro destaque, vale a pena também destacar um outro jogador que tem tido uma regularidade no time do Vasco, que é o Peck. Um bom atacante, fez um dos gols também no jogo, mas a regularidade é importante, porque tem jogadores, né, Jônia, que se destacam às vezes no jogo e fica alguns jogos sumido. Esse menino, ele vem tendo uma evolução no time do Vasco da Gama. Além do goleiro, eu destacaria o Peck também como um grande destaque do jogo. Como é o nome do jogador, do nosso amigo, que o empresário dele é o Joga 10, o jogador? Pedro? O Pedro Raul, que praticamente nem apareceu no jogo. E o Pedro Raul apareceu sim. Você não prestou atenção no jogo todo. Tá. Teve uma hora que ele se moeu de querer dar uma bicicleta. Você viu aquele lance? 2 jogadores, se ele faz o papel de pivô... Dois jogadores na frente, ele dominou... Um aqui, outro ali, e aí ele teve aquela... Agora não é o Rogério Ramos que vai criticar, não. O Jonas Santana. Meu irmão, olha o Pedro jogar. O Pedro faz isso muito bem. E o Pedro teve um grande professor, que foi o atacante Fred do Fluminense. Outro bom pivô. Não é verdade? Goleador e pivô. O Pedro ficava ali, sentadinho, garoto, observando. E aí aprendeu muito bem. Hoje o Pedro, na minha opinião, do futebol carioca, é o melhor atacante pivô que a gente vai falar no horário do Flamengo. Eu quero abrir um parênteses aqui, Rogério Ramos, e dizer o seguinte: um abraço para você que nos assiste, você que tem nos dado esse carinho, você que tem acessado nossas redes sociais, que aliás está aí na sua tela. Tem aí o do Momento do Esporte, tá aí na tela, isso aí. O nosso editor Cirina Lata está colocando. Depois tem um recado para o Cirina Lata nesse programa Momento do Esporte de hoje. Agora, também falar que se você quiser fazer ligação direta comigo, tá aí o contato do WhatsApp da produção do programa na sua tela. É importante a gente conversar, é importante você dar sugestões, é importante você criticar também. Pode criticar que a gente aqui recebe tudo numa boa, né, Rogério Ramos? É ou não é, Rogério Ramos? Com certeza. Tá recebendo algum telefonema aí? Não, na verdade, eu tive uma experiência da penúltima do programa que tocou e agora eu me lembrei agora durante a gravação de colocar no silêncio. É verdade. Pelo menos 30 minutos, passa rápido. Manda quem tá lá do outro lado, desesperado para falar contigo ou desesperada, para segurar um pouquinho, não. Segura a onda. Vamos agora falar dos clubes mais vitoriosos dos cariocas até agora, no decorrer do ano, não é verdade? Que é a dupla Fla-Flu. Vamos falar do Flamengo! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior... Colocamos o Flamengo aí na frente do Fluminense, porque mesmo o Flamengo tendo jogado ontem, no domingo, o Fluminense jogou no sábado, até porque pra gente ter um pouco mais de tempo no Flamengo, que o Flamengo teve contratação nova, já está garantido. Sampaoli é o técnico do Flamengo? Sampaoli assumiu hoje, né, basicamente, as suas funções como treinador no Flamengo. Você acha uma boa, Rogério? Fala a verdade. Não é porque o cara foi técnico da seleção chilena, né? Ele é chileno. Ele é um argentino. Ele foi técnico do Chile, isso aí. Ele é um argentino. Argentino que foi. Eu não sei. Campeão da Copa América pelo Chile. Primeira vez na história que o Chile. Mas aquela Copa América ali, o time brasileiro. Mas tudo bem. Nosso diretor Ari Delgado,
Eu não acho o Sampaoli esse técnico todo. E digo mais uma coisa. Currículo, tem? Não conclui o brasileiro. Entendi. Flamengo é um timaço. É um elenco fantástico. Na minha opinião, o melhor elenco das Américas. Das Américas, não é do Brasil não. Agora, veio um monte de treinador, achei, pô, o cara trouxe o Jorge Jesus, fez um bom papel. Aí foi uma febre de treinador português, do Botafogo é português, do Palmeiras, que faz um grande trabalho, é português. Tem mais uns 10 portugueses espalhados. Portugal nunca ganhou uma Copa do Mundo. Não entendo isso. Nunca ganhou uma Copa do Mundo, mas tudo bem. Modismo. Aí agora traz o Sampaoli. Que não é português. Eu, sinceramente, preferia pegar um treinador brasileiro e colocar lá. O Dorival não estava aí no Flamengo ganhando e não fizeram a molecagem. A diretoria do Flamengo não fez uma molecagem com o Dorival. Gente, o problema não é nenhum treinador, não. O problema é a molecagem da diretoria. Na maioria dos clubes, quando tem uma sacanagem, pode ter certeza que tem um diretor lá. Se não tem um presidente, tem um diretor de futebol, tem um vice-presidente de futebol. E esse aí do Flamengo, eu já falei várias vezes aqui. Mas então, na tua opinião, Sampaoli vai fazer a diferença com esse time? Vai acertar? Eu acredito que qualquer treinador é melhor do que Vitor Pereira, isso eu tenho certeza. Qualquer flamenguista nesse momento, não é isso? Ari Delgado, vê se você... Bota o Ari Delgado lá. Qualquer treinador hoje, eu nunca vi uma alegria tão grande por parte de uma torcida com a queda de um treinador. Todos os programas de internet, de reportagem que falam sobre futebol, todos comemoraram a saída do Vitor Pereira. Essa foi a melhor notícia. Agora, falando diretamente do Sampaoli, o currículo dele é interessante. A experiência na Europa, isso pode ser muito agregador. As passagens pelo PSG, as passagens pelo Sevilha, pelo próprio... ele foi agora há pouco tempo que o Eu sei que ele foi do Santos e não arrumou nada. Não, tô falando lá fora. Aqui. O próprio Gerson era titular do time dele agora, ano passado, no Campeonato Francês. Conclusão, a experiência desse treinador vale a pena fazer uma aposta. Agora, não tem como falar se vai ser muito bom, se vai ser muito ruim o trabalho dele. Existe uma expectativa a nível mundial por conta desse histórico desse camarada e o time do Flamengo sendo um bom elenco, como você acabou de falar. Tem tudo para dar certo, Jonas, mas a gente não tem como prever se isso vai acontecer. Se eu pudesse influenciar a diretoria do Flamengo, eu seria humilde e falaria: errei, Dorival, volta. Na verdade, essa comissão técnica do Flamengo tem falhado muito no final do ano passado para esse ano. Eu sei que, Jonas, pode parecer chato, porque eu já falei isso em outros programas. A saída do Dorival Júnior foi uma grande tolice, uma grande burrice da diretoria do Flamengo. A venda do João Gomes, outra grande idiotice. Achar que com o Gerson em campo ia suprir a ausência desse rapaz que está arrebentando no campeonato inglês. A saída do Rodinei, o Flamengo, Varela, Mateuzinho, não acerta mais a lateral direita. Um jogador que foi pilhado pela diretoria a não ficar no Flamengo, só que esqueceram que foi o melhor ano do Rodinei, inclusive cogitado para disputar a Copa do Mundo, e o Flamengo simplesmente dispensa o Rodinei. Então, essa série de erros fez com que o Flamengo ficasse perdido como está. A gente tem a esperança de que algo possa ser diferente com a entrada agora do São Paulo dirigindo o clube do Flamengo. Programa Momento do Esporte, estamos no noticiário do Flamengo, mas antes eu quero falar aqui de alguns internautas que não perdem o programa Espalha. Né? Vamos falar do jogo, tem jogo ainda, tem jogo do Flamengo ainda. Rita de Cássia, tricolor, Ezequiel Teixeira, flamenguista, Cristóvão Matos, tricolor, Jaqueline Seda, botafoguense. Você é de Seda, Jaqueline? Josias Santana, que era botafoguense e virou Flamengo. Quem diria, hein? Meu irmão lá de Ribeirão Preto. Josias Santana, hein? Tu conhece, né? Rogerinho não conhece, não. Jacob Santana, que tá lá firme. Deus está segurando o Jacó e ele vai sair dessa, flamenguista. Amém. Não viu a final, mas eu falei para ele como foi a final. E Flávio Quevene, também Ito, flamenguista, a família toda flamenguista. Ito é um grande vereador de Duque de Caxias, nosso amigo, nosso patrão. Vamos continuar falando do Flamengo, agora do jogo. O Flamengo finalmente deu uma pequena alegria à torcida. O Maracanã com mais de 40 mil pagantes. Só o Flamengo faz isso, né? Contra um
Coritiba, que é o famoso Coxa. O tempo aí, nossos bastidores mostrando tudo direitinho. Hein? Mas o Flamengo começou bem. Começar com vitória é sempre bom, né, Rogério? Na verdade havia uma interrogação, né, muito grande, como seria esse jogo. Um jogo anterior, na Copa do Brasil, o Flamengo perde 2-0 para o Maringá. E a gente pensou, a maioria dos flamenguistas, chegamos no fundo do poço. O time da Série D e jogou muito mais que o Flamengo, ganha de 2-0. E quando chega no jogo contra o Curitiba, por mais que deu mais de 40 mil pagantes, ingressos já tinham sido vendidos, então o pessoal já estava com o ingresso comprado e foram ao estádio. Jonas, surpreendeu a maioria pelo resultado e pela forma que o Flamengo jogou. O Flamengo jogou bem contra o time do Curitiba. Não foi algo, um placar construído de uma forma que não pareça de como foi o resultado. Poderia até ter sido demais. A bem verdade é que o Flamengo, eu comecei falando do Flamengo, que o Flamengo é uma grande interrogação, porque um time que recentemente é campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, participa de 5 competições, não vence, não é campeão de nenhuma delas, perde para Maringá, perde na estreia da Libertadores para um time que ninguém nunca ouviu falar. Então, foi uma surpresa de uma certa forma essa vitória jogando bem, e aí fica o desejo do torcedor do Flamengo de que permaneça nesse nível. Rogério, o time do Coritiba é muito ruim, é muito fraco. Fica muito difícil também você atacar os outros clubes, né, de outras regiões, dizendo o tempo inteiro que é muito fraco. Eles também se prepararam da maneira deles, com investimento muito menor, mas de qualquer jeito valeu a vitória, o time do Flamengo jogou bem. Vamos aguardar como vai ser o Flamengo no restante da competição, né, Jonas? É isso aí, o Flamengo, daqui a pouco nós vamos falar mais de Flamengo, porque agora está na hora da gente começar a falar do campeão carioca de 2023, o Fluminense. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão, vacina pela sua... O Fluminense precisou apenas de um tempo para liquidar a fatura diante do bom vice-campeão mineiro, o América Mineiro. Não é verdade? É um time seguro, é um time forte. Desde o ano passado ele já vem marcando presença no futebol carioca, mas o Fluminense precisou apenas no segundo tempo. Primeiro tempo foi mais América, não fizeram gol. No segundo tempo, depois da preleção do sábio treinador Fernando Diniz, o Fluminense voltou como campeão e 3-0, foi pouco, poderia ter feito mais. O jogo começou meio estranho, né? Porque de um passado bem recente, estamos acostumados a ver o Fluminense dominante nos jogos. E o América começou um pouco melhor, talvez uns 15, 20 minutos do primeiro tempo. O América teve umas 2 ou 3 chances. O goleiro do Fluminense, em 2 ocasiões, salvou o time do Fluminense. A partir dos 20, 25, o Fluminense deu uma equilibrada ainda no primeiro tempo, mas no segundo tempo, como você acabou de chamar já na matéria, dizendo que o Fluminense precisou somente de um tempo, o segundo tempo o Fluminense voltou a ser o Fluminense que estamos acostumados a ver, e é por isso que é colocado hoje como um dos grandes favoritos a ser campeão do Campeonato Brasileiro. Uma atuação basicamente perfeita. O time do América Mineiro não viu a cor da bola no segundo tempo. Aí eu concordo contigo, 3-0, mesmo jogando somente um tempo, foi pouco. O Fluminense poderia ter ganhado demais esse jogo. E ganhou de um time que está em constante ascensão, que é o América Mineiro, que por pouco não foi campeão mineiro em cima do Atlético. Nós ainda estamos com o programa Momento do Esporte. Você quer valorizar o Fluminense, dizendo que o time da América é o vice-campeão mineiro? Jonas, o time da América é um time mediano. Não foi vice-campeão mineiro? Tudo bem, mas é um time mediano. Você querer valorizar a vitória do Fluminense, colocar o América num patamar lá em cima, pelo amor de Deus, se você falasse de um Atlético Mineiro, se você falasse de um Palmeiras, de um Corinthians, vou concordar com o time. Mas América Mineiro, você dá essa moral toda? Vale essa moral toda? Vou aceitar a sua repreensão. Tudo bem. O Ari Delgado. Ari, bota alguém para receber a modelo que está chegando ali, por favor. Isso aí. Não pode aparecer? Tá bom. Qual é o seu time, querida? Tricolor? Seja bem-vindo. Legal, viu? Ultimamente eu tenho percebido muito. Eu não sei se é o time da moda, mas toda hora você pergunta qual é o seu time? Fluminense. Eu tenho percebido. Tem percebido? E faz sentido, né? O time tá bem, aquelas pessoas que ainda não decidiram qual time que quer torcer e pronto. É isso aí. Olha só, tanto o Flamengo quanto o Fluminense vão atuar no meio de semana pela Libertadores da América. Eu quero pedir o nosso editor competente, Paulo Siri na Lata,
Põe na tela aí uma tabelazinha, isso, bota aí na tela. O Fluminense joga amanhã, terça-feira, contra o The Strong da Bolívia, às 19 horas, no Maracanã. Enquanto o Flamengo joga contra o Nublense, tá tudo nublado lá, hein? Quarta-feira, às 21 horas, esse Nublense é do Chile. Tá aí a tabela, você tá vendo aí. Rogério, e aí, esses jogos? Mamão com açúcar para os dois cariocas? Jonas, pro Fluminense, por conta do momento, eu não vou dizer que é mamão com açúcar, mas eu nem conheço o time do The Strong, né, da Bolívia. Porém, eu acredito que o Fluminense, se mantiver a pegada do segundo tempo contra esse grande time América de Minas, eu acredito que mais uma vez o Fluminense vai fazer uma boa atuação. Agora, quanto ao jogo do Flamengo, eu falei da interrogação, Jonas. A gente ainda não sabe ainda como que o time do Flamengo vai se manter. É o mesmo que jogou na atuação como foi contra o Maringá ou mesmo que jogou com a atuação semelhante que foi com o Coritiba. Nós não sabemos, né? O treinador assume agora. Além do mais, o Flamengo teve uma experiência muito ruim, porque na rodada passada da Libertadores era um time tido como pequeno, que o Flamengo ia vencer fácil na altitude, o Flamengo não venceu aquele jogo, perdeu. E esse Nublense é um time também desconhecido. A gente não sabe o que nos espera. Tomara que o Flamengo saia com vitória. Tanto o Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense vão jogar neste final de semana pelo Brasileiro. Não vamos falar dos adversários, vamos pedir o nosso querido editor competentíssimo, Paulo Cirina Lata, para colocar na tela aí a tabela do final de semana dos clubes cariocas no Campeonato Brasileiro. Rogério Ramos, você acha que essa primeira rodada, em que os 4 grandes clubes cariocas venceram, e aliás, tem muitos anos que não acontece isso, hein? Eu não sei, acredito até que nunca aconteceu nessa fase de pontos corridos. Mas você acredita que vamos ter um repeteco na segunda rodada? Eu vou torcer muito para que haja esse repeteco na segunda, na terceira, na quarta rodada. A gente vai torcer o tempo todo, né, Jonas? Pelos times do Rio de Janeiro. Não resta dúvida que o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Manter essa regularidade. Eu me preocupo ainda, Jonas, me perdoe você, torcedor botafoguense, você, torcedor vascaíno, com a questão do elenco. Até o Fluminense, em algum momento, me preocupa. Pela quantidade de jogadores de elenco. Como é um campeonato longo e muito cansativo, fica aquela preocupação, uma contusão, uma expulsão. Não estou dizendo que o Flamengo está acima desses 3 times, não, mas o Flamengo tem um número de jogadores, vamos dizer assim, com bom desempenho, né, conhecidos, grandes jogadores, muito maior do que estes clubes. Mais ainda o Vasco, que o Vasco tem um time que eu percebo que ele é encaixadinho. Mas quem são os reservas desse time que no decorrer do campeonato longo, só vai acabar no final do ano, expulsões, contusões. Então precisa, Botafogo e Vasco principalmente, novas contratações. Eu espero, Jonas, que isso se repita nessa próxima rodada, em outras, mas vai essa preocupação. E eu acredito que as próprias diretoria também sabem do número limitado de jogadores que ele tem e precisam investir um pouco mais em atletas, não é isso? Rogério Ramos, foi muito bom estar com você mais uma vez aqui curtindo, porque a gente apresentar o momento do esporte é uma curtição. A gente ama o povo carioca, ama o povo brasileiro, ama o povo da Baixada Fluminense, de todas as regiões do Rio de Janeiro, e sabemos que todo mundo torce por um clube, então a gente ama os torcedores. É muito bom fazer esse programa, eu quero agradecer a Deus. Deus sempre está conosco, a gente precisa dele pertinho da gente, até dentro da gente. É muito bom estar com vocês também. Rogério, suas despedidas por hoje. Eu queria parabenizar mais uma vez, né? Mesmo sendo redundante, os 4 times do Rio de Janeiro. Que coisa linda! A gente debateu hoje a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, falando da vitória dos 4 times do Rio. Meu parabéns vai para os 4 times do Rio de Janeiro que tiveram bom desempenho no início de Campeonato Brasileiro. Até a próxima!